Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, mais uma vez. Estamos reunidos como igreja. Eu sempre digo, sempre vou dizer que nós temos que valorizar muito isso. Primeiro, porque em muitos lugares as pessoas não podem fazer isso. Em segundo, porque o Senhor disse isso para nós fazermos. Porque quando eu estou fraco, você está forte. Quantas vezes, chegamos na igreja acabados e de repente alguém dá uma palavra, os louvores, e nós saímos ali de pé. Amém? Eu gostaria primeiramente de orar. Pode ficar sentados mesmo. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais uma noite, Senhor, de podermos estar aqui falando, Senhor, do Teu santo nome, falando, Senhor, daquilo que o Senhor tem a falar. Senhor querido, nesse momento, Pai, nós repreendemos toda voz contrária, todo espírito contrário caia por terra. No nome de Jesus é que nós estamos aqui. E é no nome dEle, somente no nome dEle que há poder. Nós determinamos nesta noite, Pai, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou. O Senhor já fez grandes coisas, Senhor, neste lugar. Mas o Senhor ainda tem coisas a fazer, Pai. Coisas a tratar conosco, Senhor. E eu te louvo por isso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4. Diz assim: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados, e a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe parte do que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles extraziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios como foram os vasos, disse ao seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela, fez saber ao homem de Deus, e disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Glória a Deus, né, irmãos? Uma palavra bem conhecida. Eu marco bastante coisa, mas não falo nada que eu marco. Amém? O Senhor falou muito comigo durante esta madrugada sobre 2 passagens. Primeiramente sobre esta. Vemos aqui uma mulher que havia ficado viúva. A palavra de Deus diz que quando nós não temos marido, o nosso marido é o Senhor. E essa mulher então chama o profeta e fala para ele que ia perder os seus filhos. Eu comecei a imaginar como era essa mulher. Eu quero que você também comece a imaginar. Existe uma diferença entre você ouvir a palavra. Existe uma diferença entre você ouvir a palavra pelos ouvidos espirituais. Eu imagino o desespero desta mulher, perdendo, sabendo ali que não tinha mais seu esposo, que não teria mais os seus filhos, provavelmente suas terras, estava devendo muito. E ali o Mauro falava, quantos creem que Jesus, que Deus é Jeová Jirê? Eu creio. E então ela diz para Eliseu, e Eliseu diz para ela o que ela tinha em casa, e ela falou que não tinha nada. No primeiro momento, o que nós dizemos sempre? Que nós não sabemos nada, que nós não temos nada, que nós não somos nada. Mas a palavra de Deus diz diferente. Sempre você tem alguma coisa a oferecer. E aqui o servo de Deus, então, ela se lembrou que tinha uma botija de azeite.
Então ele disse, vai e pede emprestado, porque ia faltar. Só aquela botija não ia dar para pagar toda a dívida. E aqui entra o que o Edilson pregou na sexta-feira. Se ela fosse brigada com os vizinhos, se ela estivesse falando como um monte de gente que fala hoje, eu sou a igreja. E ele é igreja, ele não precisa fazer nada para ninguém. Ele não precisa ser suporte para ninguém. Ele não precisa chorar com ninguém. Ele não precisa sofrer por ninguém, porque ele é igreja. A palavra de Deus diz que aquele que se separa insurge seu próprio desejo. E esta mulher, ela tinha muitos conhecidos, muitas pessoas que amavam ela provavelmente, porque prontamente ela conseguiu muitas vasilhas. Mas o que me chamou a atenção também, que diz assim, ele disse para ela, entra, no versículo 4, e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Entra e fecha a porta sobre si. Vocês nunca viram tomar água, né? Que eu não gosto muito de água, não. Essa semana tive uma gripe tremenda aí. Sabe, eu comecei a imaginar esta mulher, mulher de um profeta, mulheres de pastores hoje, mulheres importantes. Pode ser que não seja, irmãos, mas é o que Deus me falou. E de repente essa mulher, quando ela falou para o profeta, ela não falou dela. Veja que ela falou do marido dela. Ela não falou dela. E daí eu me lembrei lá de Isaías 43, 26. Quando o Senhor diz, vamos, se o Mauro puder pôr lá, não sei se está conseguindo. Não está? Isaías 43, 26. Que diz assim, o Senhor estava cansado dos pecados, hoje trazendo para os nossos dias, dos nossos pecados, né, diz assim, 43, 22 até o 26, diz assim, contudo, tu não me invocastes, ó Jacó, mas te cansastes de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios, nem fiz servir com ofertas, nem te fadiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansastes com as tuas maldades. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. O 26 é muito importante. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Eu vejo que essa mulher, talvez ela não conhecesse realmente o Senhor. Porque ela não falou, era como se eu pedisse um favor para alguém e o Arlindo morresse, eu falava, ele foi isso, ele foi aquilo. Não, o Senhor quer saber de mim e de você. O Senhor quer saber as nossas razões. O que nós temos para apresentar para o Senhor, quando nós vamos falar com Ele. Essa palavra se repete lá em Jó também. E talvez essa mulher, ela era uma crente, com certeza. Ela ia na igreja, ela fazia tudo certinho. Mas o Senhor não quer tudo certinho. O Senhor quer que nós estejamos no centro da vontade dEle. E o centro da vontade dEle não é a religiosidade. Não é nós irmos apenas na igreja, escutar uma palavra, cantar, pular. Não. É uma vida 100% aos pés dEle. Mas essa mulher se lembrou. Ela se lembrou que existia um Deus. E ela obedeceu. Primeiro ela tinha relacionamento. Ela usou ali falando do marido dela. Depois ela foi, buscou os vasos. E o azeite, o milagre aconteceu. E veja que esse milagre, veja que eu fico imaginando ela, né, trancada, orando, falando com Deus. Quem sabe ali, ela pôde expor muitas razões que ela nunca pôde colocar na presença de Deus. Porque você já reparou que tem gente que não gosta de passar luta.
Tem gente que fica só orando para a gente, para passar a luta. Irmãos, eu sempre digo, eu sempre vou dizer, já que as pessoas da igreja sabem muito, o melhor período da minha vida foi um período que eu passei de 7 anos no fundo do poço. Foi o pior período, porque foi o período que eu perdi minha saúde, que eu perdi minha casa, que eu perdi emprego, que eu perdi marido, que eu perdi tudo. Mas eu tinha uma coisa, a minha fé. Eu tinha minha filha, que me dava forças, mas mesmo ela também não me deu, porque eu me lembro que um dia eu falei: Senhor, me leva, e o Senhor estava me levando, mas então o Senhor me mostrou que eu morreria, e logo o pai dela morreria. Isso de fato quase aconteceu se eu não estivesse viva, e minha filha ficava sozinha. Então nem nela não pensei. E não pensei também em Deus, porque se Deus tem um plano na tua vida, Deus não esquece desse plano. E para mim, quando eu me separei, acabou-se tudo, e nada mais iria acontecer na minha vida, porque uma mulher separada. Mas irmãos, o Senhor é misericórdia, o Senhor não esquece daquilo que Ele te prometeu. E desde pequena, o Senhor me separou para Ele. Eu era diferente de todas as crianças da escola. Fui raptada por um milagre de Deus. Deus me salvou. Deus me curou de tantas doenças que quando eu prego as pessoas podem achar que é mentira. Tinha convulsões, desenganada pelos médicos, mas o Senhor me curou. Tinha o meu braço inchado, ganhei uma ação sem saber, Deus me deu a minha casa. Mas naqueles 7 anos, teve uma coisa que eu tive que fazer, como esta mulher. Eu havia me separado um pouco de Deus. E você vai dizer: ah, você se desviou? Não, eu não me desviei. Eu ia na igreja todos os domingos, às vezes até 2 vezes no domingo. Mas eu me esqueci do que Deus me falou um dia, que Ele havia me chamado para fazer a obra dele, que eu era diferente das outras moças, que eu não seria como elas, apenas uma mulher dona de casa, mas que eu levaria a palavra dele. E hoje o Senhor disse que muitos aqui estão da mesma maneira. E eu digo para você, se você não se posicionar no reino de Deus, vai chegar uma hora que a luta vai vir, e a casa vai estar na areia, e a casa vai cair. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, isso não acontece. E a luta veio sobre mim, mas o Senhor é tão misericordioso, que Ele me deu graça, Ele me restaurou, Ele me deu casa, Ele me deu tudo de novo. E eu imagino que esta viúva também ali, foi a primeira experiência talvez que ela teve com Deus. E talvez ela tivesse muitos anos dentro de uma igreja, muitos anos no meio das pessoas, mas ela não conhecia ainda esse Senhor maravilhoso, que te unge com o óleo de alegria, mesmo que você esteja no fundo do poço. Porque quando eu estava lá, toda inchada, desenganada pelos médicos, o Senhor me falou: vai e prega a minha palavra. E eu falei: Deus, eu não vou pregar. Olha como que eu estou, sem marido, sem casa, sem emprego, doente. Falei: não, irmãos, eu pensei isso. Prometo para vocês, estava indo numa igreja um dia, e fui pensando isso no caminho, porque aquele dia Deus me deixou muda, completamente muda, porque Ele não queria que eu falasse. Mas quando eu cheguei naquele lugar, aonde aonde os servos de Deus estão, o Senhor usa os vasos. E ali o Senhor usou um pastor, e ele colocou a mão na minha cabeça e falou: minha serva, hoje você veio pensando isto e aquilo. Quem conhece os nossos pensamentos, irmãos? Somente Deus. E ele falou: não, o Senhor te diz diferente, faz a minha obra, e paralelamente eu farei a obra na tua vida. E isso aconteceu na íntegra, irmãos, na íntegra. Eu chegava nos lugares, as pessoas aleijadas ali, sabe, lembro-me que quando cheguei no dia na casa de um amigo nosso, todo mancando, todo torto, e eu cheguei lá também mancando, porque o reumatismo pegava muito esse pé, toda inchada. E ele falou para a mulher dele: você vem trazer uma mulher dessa para orar por mim? Oh, xeramandarachai. E quando nós oramos por ele, ele ficou curado.
Dali uns dias fizemos uma vigília, só eu e ela, uma noite inteira orando, e esse homem se converteu. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É um Deus que tem chamado a sua igreja para um reavivamento, que tem chamado a sua igreja para um posicionamento. Não somente, sabe, vamos para cá. Tem gente que muda tanto de igreja, que eu já não entendo mais. Deus falou para mim ficar aqui. Deus não é esse Deus de confusão. Deus, quando Ele te manda para um lugar, é para criar raízes, é para que você dê frutos, é para que você cresça naquele lugar. Não é para que fique esquentando o banco a vida inteira. Mas eu não tenho dom. Não. Ela também falou que não tinha nada. Quando o Senhor vem, não existe ninguém que se encontre com Ele e não tenha nada para dar para Ele. Não pode. Se você não tem nada, você não conhece Ele ainda. Não conhece. Nós vamos ler agora uma passagem também bem conhecida. Mateus 25 diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite, as suas vasilhas com as suas lâmpadas. Mas à meia-noite, e tardando o esposo, tosquelejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-me o vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagará. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós. Ide antes e comprai. E tendo ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Não sei se vocês sabem qual é a diferença entre, no versículo 1 diz, reino dos céus. Se vocês sabem a diferença entre reino dos céus e reino de Deus. Jesus falou uma vez para os discípulos, quando eles perguntaram: onde está o teu reino? E ele falou: o meu reino está no meio de vós. O reino de Deus é um reino não aparente. É um reino que ele só se mostra no particular. Você e ele. Você buscando. Daí depois sim, depois as pessoas vão ver esse reino em você. Mas esse reino, ele não é visível. Mas o reino dos céus, ele é físico. Aqui eu comecei a imaginar também as virgens, todas elas, veja que diz assim, todas elas estavam com as lâmpadas e levavam consigo o azeite, mas as loucas não levaram. Mas eu fiquei imaginando, o que o Senhor diz que nós temos que ser a luz do mundo? Todas elas estavam com a lâmpada. E eu fiquei pensando a mesma coisa. Eu falei: Senhor, quantos de nós, quantas lâmpadas o Senhor tem na igreja? Quantos vasos, quantas botijas o Senhor tem na igreja? E cadê o azeite? Cadê o azeite? E diz que elas adormeceram. Todas elas adormeceram. A igreja hoje, ela está adormecida. Quando eu digo igreja, somos nós, somos a igreja do Senhor na face da terra. Ela está adormecida, ela está achando, como elas pensaram, ele tardou muito, ele vai demorar para voltar. Eu não sei você, mas você tem internet, todo mundo aí vive na internet. Então começa a buscar.
a palavra de Deus diz que o homem espiritual, em outras palavras falando, ele saberia discernir o tempo. Começa a fazer os estudos dos eventos que estão acontecendo hoje. Há muitos anos se fala que Jesus voltaria. E a gente fala, mas tanto tempo passou. Vocês querem saber, há 40 anos atrás, quando nós nos convertemos, nós tínhamos tanta sede de Deus, tanta fome de Deus, nós passávamos a madrugada toda estudando a Bíblia. Me lembro que nós passávamos na casa de um irmão, ali tinha um fogão de lenha, e eu me lembro que lá, uma das coisas que Deus nos revelou, é que o urso do norte, que é a Rússia e a China, invadiriam os Estados Unidos. Eram muitas coisas, sabe, irmãos? Mas resumindo para você, hoje eles estão falando sobre isso. 40 anos atrás o Senhor nos mostrou isso. Sabe por quê? Porque hoje que o Apocalipse está sendo revelado. Se você for fazer estudos, em vez de ficar horas e horas na internet, comecem a usar a internet para saber. Porque a palavra de Deus diz que, se possível, até os escolhidos podem ser enganados. Você sabia que Jeremias 50, 51, Isaías 13, 14, Jeremias 50, 2, 3, fala sobre Babilônia. E assim como eu, com certeza você também vai pensar a mesma coisa, né? Babilônia quer dizer igreja, Babilônia é isso e aquilo, porque era poderosa. A Babilônia, ela fica no Iraque. Ela foi fundada por Nimrod, que era bisneto de Noé, e era uma potência. Mas a principal coisa é que ela foi fundada, a primeira cidade fundada depois do dilúvio. E ela era totalmente carne pura, dizendo as nossas palavras. Ela era totalmente em oposição a Deus. Tanto é que lá que foi feita a Torre de Noé. E eles tentaram também unificar todas as pessoas, todas ficariam juntas, enquanto o Senhor havia falado que era para fecundar a terra. Todos sabem da história, né? Que Deus veio e derrubou ali, todos confundiu a língua, certo? Babel quer dizer confusão. Mas você sabia que a Babilônia, Jeremias, Isaías, todos esses profetas falavam da Babilônia? Mas por que será que Apocalipse fala de Babilônia também? A palavra diz que ela seria totalmente destruída. Você sabia que ela não foi destruída? Ela foi, aparentemente, as pessoas, e ela ficou soterrada por mais de 1.700 anos. E agora, Estados Unidos, o Saddam Hussein também tentou, mas os Estados Unidos está injetando muito dinheiro para ela ser reconstruída. E pelo que os estudos dizem, é lá que vai ficar o anticristo, na tribulação. É de lá que vai sair todas as direções políticas, religiosas, que vai sair todas as coisas terríveis que vão contra o povo de Deus. E daí eu começo a pensar, a gente lê isso daqui, é como disse o Mauro, será que nós acreditamos mesmo que Jesus vai voltar? Ou nós acreditamos somente quando vem aquele milagre? Senhor, muito obrigado. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que Ele ama aqueles que almejam a sua vinda. Sabe quem almeja a vinda dele? Somente aquele que está preparado. Sexta-feira o Edilson falou aqui sobre a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela tinha o primeiro amor. Eu fiquei pensando nessas virgens, todas elas estavam com a lâmpada, todas elas se levantaram. E quantos de nós nos levantamos? Quantos de nós fizemos tantas coisas ou fazemos tantas coisas, mas obras mortas? Muitas vezes estamos totalmente vazios. Estamos totalmente numa vida totalmente errada. A palavra de Deus diz que Ele é santo. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito, em verdade e em santidade. A única coisa que te separa de Deus é o pecado. Mas o que é o pecado? Você não sabe o que é o pecado? Comece a buscar o Senhor.
de todo o teu coração, no particular, e você vai saber o que é o pecado, porque a palavra de Deus diz que quanto mais você busca Ele, o Senhor começa a te mostrar os teus erros. Me lembro quando estava lá no cativeiro, o Senhor ali começou a me mostrar tantas coisas que eu errei, tantas coisas, mas o Senhor é misericórdia. Ele havia me dado uma palavra: irás para a Babilônia, e ali serás provada, mas com a minha mão irei e te remirei. E Ele fez isso na íntegra. E agora eu digo assim: Senhor, eu me posicionei quando estava lá no início, e eu digo para você uma coisa, eu me lembro muito forte, que quando eu cheguei na casa de uma irmã, logo que comecei a passar essas lutas, cheguei na casa de uma irmã, bem no começo ainda, não estava nem doente. Primeira coisa que essa irmã falou, ela não me conhecia, ela falou: lembra quando você me conheceu? Lembra quando você era jovem? Lembra quando você fazia a minha obra? Mas você deixou de lado. Eu não havia deixado da igreja, eu não havia deixado de orar, mas eu tinha largado o arado. A palavra de Deus diz que aquele que pegou no arado não olhe mais para trás, porque se você olhar para trás, você está dizendo: não, Senhor, eu não quero fazer a tua obra, enquanto é tão tremendo fazer a obra do Senhor. E essas 10 virgens, eu fico imaginando todas elas de pé, todas elas com a lâmpada, mas faltava algo, que era o azeite. Assim como aquela viúva, a viúva teve tempo, ela teve tempo para se fechar, ela teve tempo talvez para expor todas as razões dela perante Deus, não do marido dela. Mas essas virgens não tiveram tempo para isso. Essas virgens não. A palavra de Deus diz que a porta se fechou, e você diz: ah, pode demorar. Pode demorar. Hoje morreu o ídolo do esporte, 41 anos, caiu o helicóptero. Ele não imaginava, talvez, provavelmente ele é um desviado, ou enviado, não sei, né, da vida dele. Só sei porque as raízes são muito fortes lá nos Estados Unidos. Mas uma coisa eu vou dizer para você, a palavra de Deus diz, Paulo diz: todos os dias nós temos que estar preparados para morrer, pelo nome dEle, morrer, ir com Ele. E você diz assim: mas eu não consigo deixar o pecado, eu não consigo me posicionar perante Deus. E eu digo: você consegue. Se você tiver alguma coisa dentro de você, para falar: Deus, eu me jogo nas tuas mãos, eu não sei, você conhece você mesmo, o Senhor vai vir, assim como Ele fez com a viúva. Ele vai vir, porque ainda nós temos tempo, a porta ainda está aberta. E digo mais para vocês, já falei isso muitas vezes aqui, também no começo, quando nos convertemos, não conhecíamos a Bíblia. Me lembro que eu e o meu primo, que hoje é deputado e pastor, estávamos estudando a Bíblia, juntamente com uma amiga, e de repente, o demônio pega ela. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quando você tem esse azeite, tudo muda ao teu redor. E eu me lembro que nós não sabíamos nada sobre a batalha do Armagedon, nós não sabíamos nada sobre a cidade, e ela ali endemoniada. Duas coisas me chamaram a atenção: as coisas que ela falava, e as coisas que a palavra de Deus diz que existe um escudo na tua frente, que ele te protege. E eu me lembro que ela tinha umas unhas muito grandes, e ela vinha com muita raiva, e ela vinha de cima a baixo, de mim, da minha vida e da vida do meu primo, e não conseguia tocar em nós. Mas eu me lembro que ela falava assim: nós vamos tomar a cidade, nós vamos ganhar esta batalha. E depois eu fui estudar isso, e muitas vezes você pensa que é loucura, muitas vezes você quer viver como Babilônia vivia, você quer viver como essas 10 virgens viviam, dentro da igreja com uma lâmpada apagada, sem o azeite que não chega a ninguém, sem o azeite que não pode tocar vidas, sem o azeite que não pode transformar lugares. Me lembro, já contei aqui também, uma das vezes que fui trabalhar não é o Senai,
eu esqueci agora o nome do lugar ali na Marechal Floriano, onde a Anitta trabalhava, minha amiga. Eu me lembro, irmãos, que eu fui trabalhar naquele lugar, muito doente, meu corpo inteiro inchava, eu sentava, ficava 6 horas sentada, não ia nem no banheiro, porque era muito difícil para mim andar. Mas eu cheguei naquele lugar, e o Senhor começou a me mostrar as coisas. O Senhor começou a me mostrar vidas ali perdidas. Uma moça que fazia programas à noite, pessoas totalmente derrotadas. Um rapaz simplesmente ali era como se fosse o rei da cocada, e sabe, levava elas para muitos lugares. Mas que Deus poderoso. Eu fiquei 6 meses ali, daquele jeito que eu estava. Mas uma tarde, me lembro que ali falando de Jesus para uma amiga, a outra minha amiga do outro lado começou a cair endemoniada, e ali então orei para o Senhor não deixar naquele momento, porque era um lugar todo aberto, os empresários todos ficavam ali. Mas algo aconteceu naquele lugar. Levei elas, algumas, para a igreja. Falei de Jesus para todas elas. Aquela que fazia programa deixou de fazer, largou aquele homem que ela vivia, que havia tomado de uma esposa. Aquele rapaz que era totalmente pervertido, descobri depois que ele voltou para a mulher e gravou um CD na Assembleia de Deus. A minha amiga foi para uma igreja também, Assembleia de Deus. Irmãos, que Deus é esse poderoso, que Deus é esse poderoso. Ninguém dava nada por mim, eu não sou nada mesmo, mas o meu Deus é poderoso. Nós temos uma coisa que o mundo não conhece. Estou passando uma luta no meu serviço, não por mim não, mas pelas pessoas, perdendo seus empregos, e eles não conhecem o Senhor. No meu setor eu tenho falado, todos ali estão vendo o que Deus me mostrou que iria acontecer, está acontecendo. Esse é o Deus que eu sirvo. Mas a palavra para nós hoje é esta: como está a tua vida? Como está teu coração? O que você tem feito para Deus? Ah, Senhor, eu não consigo deixar de pecar. Consegue sim. Se você buscá-lo de verdade, você consegue. Você só não consegue porque você não conhece Ele ainda. Porque a palavra de Deus diz que quem conhece nunca mais deixa Ele. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ah, mas às vezes eu dou uma deslizada ali. Você não conhece Ele ainda. Não tem como. Uma vez uma amiga minha me encontrou no ônibus, naquela situação. Contei para ela tudo o que estava acontecendo. Ela olhou para mim e falou assim: meu Deus, você tinha um marido maravilhoso, levava flores para você no banco e tal. Ela falou assim: e você ainda é crente? Oh, Shiramandarashai. Como poderemos deixar um Deus poderoso, um Deus que morreu por nós? E eu pergunto, será que nós estamos prontos para morrer com Ele? Será que nós estamos prontos para a tribulação que está vindo? Será que nós estamos prontos? Eu quero que você fique de pé agora. Eu não quero que você fale nada para mim. Eu só quero de coração que todos aqueles que quiserem vir para a frente. Ah, mas eu tenho vergonha. Eu vou te dizer uma coisa. Quando eu fiquei no fundo do poço, não tinha um dia que eu não ia para frente. Eu falava: Deus, se eu tiver que cair endemoniada, não faz mal, mas eu quero o teu milagre, eu quero a tua vitória. Isso não aconteceu. Um dia o pastor falou para mim: você tem o Senhor, o Espírito de Deus dentro de você, isso não vai acontecer. Não tenha vergonha, porque Ele irá mandar a cheio. Ele tem esse azeite, só Ele tem. É um azeite que vem sobre nossa vida e enche de uma forma poderosa que nem o câncer, nem a mandarache, nem toda a tristeza do mundo pode tirar essa alegria, pode tirar esta paz. Nada pode nos separar dele. Por cada pessoa que entrou aqui hoje, Senhor, nós não conhecemos cada um deles, Pai, mas o Senhor conhece. Senhor, que esta palavra de hoje que o Senhor deu para mim, Pai, porque é para todos nós, ela não pare aqui, Senhor, nesses 15 minutos, meia hora,
mas que o teu Espírito Santo continue trabalhando todos os dias durante a semana, todos os minutos da nossa vida, porque o Senhor quer um exército da Machiricandarai, um exército. O Senhor quer levantar, aleluia, um exército poderoso, e o exército é a tua igreja, aleluia. Oh, santo, santo é o teu nome. Nós te louvamos por tudo que tu fizeste, pela alegria, pelos teus livramentos, pela presença de cada um. Que nós possamos ir para a nossa casa cheios do teu Espírito. Não, Senhor, emoção não, porque a emoção passa, mas a tua graça, o teu óleo não passa. E é o teu óleo que vai limpar, é o teu óleo que vai Karamandarashirianda dar forças, é o teu óleo que fará o milagre, é o teu óleo, Senhor, que vai fazer essas pessoas Kirashiamandarai, que estão fora do teu posicionamento, se posicionar em ti. Deus, muito obrigado. Abençoa, Senhor, nosso pastor, sua família, toda a liderança desta igreja, Pai, todos que fazem qualquer coisa para o Senhor. Oh, Pai, pelo grupo de intercessão, de louvor, Pai, pelos teus servos que estão aqui, cuida deles, querido. Oh, muito obrigado. Que o teu amor, Senhor, a graça do teu Filho Jesus Cristo, Pai, a unção do teu Espírito Santo esteja conosco durante esta semana. Obrigado, irmãos. Abrace o teu irmão. Amém. Que seja uma semana de vitória.